Boa tarde, pessoal. Gravidinhas e mãezinhas na TV de hoje está muito interessante para quem vai ser mãe, para quem já é mãe. Olha só, cesárea, o parto cirúrgico criado para salvar vidas, mas que nem sempre é necessário. Falamos com mães que passaram pela cirurgia com e sem indicação. Médicos explicam tudo sobre esse procedimento. Uma semana especial para incentivar o uso dos carregadores de bebês. E o relato de parto hoje é meu, isso mesmo. Vou contar para vocês como nasceu o meu maior tesouro, o Ravi. Agora com vocês. A gente já teve aqui no programa Gravidinhas e Mãezinhas na TV uma edição especial só sobre o parto natural, sobre a importância de esperar a hora certa do bebê nascer. Esse programa foi o maior sucesso, pois hoje nós vamos falar da cesariana. É uma cirurgia maravilhosa, criada para salvar vidas, mas que, infelizmente, nas últimas décadas passou a ser feita indiscriminadamente, muitas vezes, na maioria das vezes, sem necessidade. Acompanhe na reportagem. Cesariana, desde o século XV, realizada para salvar bebês cujas mães morriam no parto. A ciência aperfeiçoou a técnica e a conhecida cesárea passou a ser aplicada quando mãe ou bebê corriam algum risco. Parto mais rápido, sem dor, isso acabou tomando o lugar da real importância do nascimento, até que a cesariana passou a ser realizada indiscriminadamente, sem necessidade. Nós temos uma cultura fortemente pró-cesarista que ao longo de décadas vem minando a confiança das mulheres no seu corpo, na sua capacidade de parir. Há um excessivo medo da dor do trabalho de parto. Há uma série de mitos a respeito de indicações de cesariana que muitas vezes são falsas. E por um outro lado, a gente tem uma estrutura de assistência médica aqui no Brasil que não privilegia que esse profissional seja bem remunerado para assistir o trabalho de parto. Então, o que acontece? O médico acompanha a gestante durante o pré-natal, ele é mal remunerado pelo convênio. Para ele dispor de muitas horas para atender um trabalho de parto não compensa financeiramente e ele acaba preferindo agendar uma cesariana eletiva. Na primeira gestação, Débora queria ter a filha Beatriz de parto normal, mas não conseguiu e nem sequer a deixaram tentar. Eu achei que tivesse rompido a bolsa, mas depois eu descobri que não rompeu. A médica estava em Sertãozinho, chegou, me mandou para o centro cirúrgico e fez a cesárea. Ela desde o início sabia que eu queria o parto natural. Mas ela falou que ia dar certo, mas no dia mesmo ela nem foi no pré-parto me examinar. Fui direto para a cesárea, fiz a cesárea, o pós-cirúrgico ela só voltou no outro dia para me ver. A amamentação dela foi muito difícil por causa disso. Só o fato de eu não conseguir amamentar a Bia mesmo, porque acho que o meu psicológico ficou muito abalado. Porque eu não queria realmente uma cesárea, porque minha mãe já tinha passado por cesárea e eu vi todo o sofrimento dela. Segundo o projeto Nascer no Brasil, a maior pesquisa sobre parto e nascimento do país, o número de cesarianas ainda é altíssimo por aqui. O resultado do estudo, em parceria entre a Fiocruz e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi apresentado no último mês de maio e constatou que o número de partos por cesariana é quase 3 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Foram 52%, quando o recomendado são 15%. Na rede pública, o percentual chega a 45%. Na privada, o que inclui os planos de saúde, chega a 90%. O levantamento revelou também que 72% das gestantes desejavam um parto normal no início da gravidez, mas só 43% realizaram. Essa mulher é minada na sua confiança por histórias de família, parentes, muitas vezes o próprio médico que a acompanha vai desestimulando através de comentários sutis. Seu bebê é grande, sua bacia não é muito larga, você é muito pequena, né? Você está com pouco líquido. Então, uma série de situações que muitas vezes a mulher que inicialmente desejava ter o parto, ela se vê frágil, desencorajada no final da gravidez e ela acaba sucumbindo à pressão de fazer uma cesariana eletiva. Situações também que às vezes se indicam uma cesárea, por exemplo, circular de cordão. Na verdade, isso não é uma indicação de cesárea, porque o bebê ele está sendo alimentado, ele está recebendo oxigênio, recebendo glicose
não é pelo pescoço, ele não respira lá dentro da barriga, né? Então as pessoas têm esse medo de sufocar e tal, mas o bebê não vai ser pela respiração, na verdade ele está sendo alimentado pela circulação de sangue. Então isso não é uma indicação de cesárea, na verdade a gente sabe que 40% dos bebês, mais ou menos, nascem com o cordão em volta do pescoço, e isso não ocasiona nenhum problema. A gente precisa mudar, né? Tanto encorajar as mulheres, passar mais informação, trabalhar o empoderamento dessas mulheres, e por um outro lado a gente precisa encontrar maneiras, formas de um médico conseguir assistir essas mulheres no trabalho de parto com uma remuneração adequada, criando alternativas, esquemas de plantão, inserindo outros atores na assistência ao parto, como as enfermeiras, as obstetrizes, para que a gente consiga então realmente permitir que essa mulher possa passar pelo trabalho de parto e parto. Mas por que a OMS prevê apenas 15% de cesarianas entre o total de nascimentos? Na cesariana eletiva, o bebê ele não vai ter dado nenhum sinal que ele está pronto para o nascimento, né? Então, quando a gente faz uma cesárea eletiva, a gente corre o risco de estar tirando um bebê que ainda não está pronto e ele ter complicações, principalmente o mais comum são complicações respiratórias por ainda não estar pronto para o nascimento. O ideal é que a gente sempre espere o bebê dar algum sinal de que chegou o momento dele nascer, né? Então que a gente espere entrar em trabalho de parto, que a gente tenha, né, a ruptura da bolsa, então que a gente tenha algum sinal que é o momento do nascimento. E até porque a exposição do bebê aos hormônios que são relacionados ao trabalho de parto é importante tanto para o amadurecimento final do bebê, né, como também o principal hormônio do trabalho de parto, a ocitocina, é o hormônio do amor também. Então é o hormônio que vai ocasionar a vinculação da mãe com o bebê. Então é muito importante que o bebê seja exposto à ocitocina endógena, aquela produzida pela mãe durante o trabalho de parto. Por outro lado, a cesariana veio para diminuir as estatísticas de morte no parto e também de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. É uma cirurgia para ser feita só em casos de risco. As indicações que a gente fala absoluta, que realmente tem que ser cesárea, vão ser desproporção céfalo-pélvica, né? Placenta prévia, centro total, quando a placenta está, né, embaixo, ela está sobre o colo do útero, então impede a descida do bebê. Herpes genital, mas ativo, então na presença de lesão. Prolapso de cordão, que é quando o cordão ele sai na frente, né, da cabecinha do bebê, então isso também vai ser uma indicação. E quando a gente tem uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Lembrando que algumas indicações a gente só vai saber durante o trabalho de parto. Então, por exemplo, uma desproporção céfalo-pélvica, que é quando o bebê é grande para a bacia da mãe ou a bacia da mãe é estreita para aquele bebê, a gente só vai saber durante o trabalho de parto. Então a mulher tem que entrar em trabalho de parto para a gente poder realmente afirmar que tem uma desproporção céfalo-pélvica. O segundo filho de Débora também veio de cesariana, mas desta vez ela tentou por bastante tempo o parto natural e foi ouvida pelos profissionais envolvidos. Eu cheguei lá com 5 contrações em 10 minutos, super, né, ativa assim. Só que estavam confortáveis ainda as contrações. Só que depois de 56 horas no total, eu já cheguei na minha exaustão, eu tava muito cansada, realmente. Já tinha pedido 2 analgesias, coisas que eu não queria. Mas como eu tava na ocitocina, que é muito forte, eu realmente não aguentei. Eu falei, doutora, eu não consigo. E uma coisa que eu ouvi que durante o trabalho de parto, que foi que me confortou, falou que o parto tinha que ser vivido e não sofrido. Então, como eu já estava no meu limite de mulher, de canseira, eu já fazia 3 dias que eu não via a Bia, ela estava sozinha com a minha mãe. Então eu falei, gente, eu não vou prolongar, porque me bateu medo. Aí foi onde a doutora, eu estava com 7 centímetros, ele estava alto ainda, não tinha descido ainda. Mas ela falou, nada está impedindo ele de descer, mas ele está flutuando ainda. Ela deixou na minha mão, falou, o que você quer fazer? Falei, doutora, eu tô no meu limite, eu prefiro não continuar. E aí a gente foi para cesárea. A Pamela teve uma cesariana desnecessária. Considera que o parto da Lara, a filha de 4 anos, foi roubado dela. Tenho certeza que não foi como poderia ter sido, né? Eu planejei um parto domiciliar na gravidez dela e com 37 semanas minha bolsa estourou.
E fui examinada e fiquei aguardando entrar em trabalho de parto. Nesse período de espera, em torno de 20 e poucas horas, eu tive febre e fui encaminhada para o hospital. Chegando no hospital, não houve qualquer conversa de indução, de medicação, de nada. O médico chegou, olhou e falou: nós temos que fazer uma cesárea. Eu contestei, ele foi dando respostas evasivas sobre todas as contestações e no fim decretou. Ele virou para mim e falou assim: você que sabe, mamãe, sabe que pode morrer, né? E aí, diante nessa forçada de barra do médico, a gente acabou aceitando fazer a cesárea. Eu vivi um luto, verdadeiramente um luto. Foi muito, muito difícil, tanto o pós-cesárea quanto saber do que eu tinha vivido. Passei um ano bastante difícil, chorava muito, não aceitava, não engolia que uma terceira pessoa pudesse ter invadido tanto a minha vida e ter alterado tanto a situação, uma coisa que eu havia sonhado durante tanto tempo, que eu havia planejado, que eu havia querido. Eu tive uma recuperação bastante difícil, muito limitante. Então, se eu dependi do meu marido até para levantar do lugar onde eu ficava, por bastante tempo, demorei bastante para me recuperar. Outras pessoas tiveram que dar o primeiro banho, as primeiras trocas, os primeiros cuidados, tudo aquilo que a mãe sonha quando tem o seu primeiro filho. Essas coisas foram outras pessoas que fizeram por mim. Eu não pude me dedicar 100% a ela. Para provar que é possível ter um parto respeitoso, mesmo depois de uma cesariana, está aí o Davi, de 7 meses, que veio ao mundo por um parto normal. A recuperação foi 1000 vezes melhor. Foi muito tranquila. Já no primeiro dia eu caminhava, eu podia pegá-lo no colo, eu podia fazer praticamente tudo, né? Só as recomendações normais de um pós-parto, mas foi uma experiência muito, muito, muito boa. Pretendo ter um terceiro filho e quero outro parto normal, com certeza. Deu para entender? A cesariana não é ruim, mas ela tem que ser necessária. É como tomar remédio sem estar doente. Os efeitos podem ser muito prejudiciais. Bom, no próximo bloco nós vamos falar da semana de incentivo ao uso do sling. Fica aí. Você sabia que além do nosso programa na TV, o Gravidinhas e Mãezinhas também tem um site na internet super informativo, onde você pode tirar dúvidas sobre vários assuntos da gestação e da vida de mãe? Basta pesquisar por assunto. Vários profissionais de saúde e nutrição nos auxiliam com textos muito interessantes. Pelo site gravidinhasemãezinhas.com.br, as mamães também podem se cadastrar no Clube de Vantagens, que concede desconto em várias lojas e serviços, desde buffets, salões de beleza, escolas, farmácias, clínicas de vacinas. É só pagar uma anuidade de R$ 50 e aproveitar as compras com economia. Agora eu quero fazer um convite. Essa é a Semana Mundial do Baby Wearing, a arte de dar colo através dos carregadores de bebês, como o sling, por exemplo. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, várias mães, pais, famílias vão incentivar o uso dessa técnica lá no Parque Luiz Carlos Raia, aqui em Ribeirão Preto. Vamos lá? A gente vai auxiliar as pessoas com o uso do carregador. Quem quiser aprender ou quiser tirar dúvidas, se quiser aprender outras amarrações, a gente vai estar aqui. E vai ser um bate-papo super gostoso sobre a importância do colo, sobre as questões de desenvolvimento e a importância do uso dos carregadores. A Semana do Baby Wearing é uma semana de incentivo ao uso dos carregadores de bebês. Na verdade, ela nem é somente incentiva ao uso do carregador, ela é incentiva ao colo, ela é incentiva ao vínculo, ela é incentiva ao contato materno, ao contato com o bebê, a boa comunicação com o bebê. E ela é uma semana que acontece em todas as cidades do país, em várias cidades tem várias atrações, várias atividades diferentes, para incentivar mesmo o uso do carregador e o uso do colo, né? Para a mulher, para a família toda, levar o bebê no colo, se sentir mesmo na maternidade, que colo não vicia, colo não estraga a criança, colo ajuda no desenvolvimento, colo acalma, alivia a cólica, melhora o sono. Então, vamos dar colo à vontade.
isso é milenar já. Cada comunidade, cada sociedade tem o seu método de usar o seu tipo de carregador. A gente pode ver isso em várias civilizações. São carregadores muito diferentes, mas que mantêm a mesma filosofia, a mesma identidade, a mesma posição das pernas. Então, é algo mundialmente que a gente está cada vez mais expandindo no mundo ocidental. No sling corretamente, ela mantém o bebê numa posição fisiológica, né, que é uma posição bem aceita pelo corpo do bebê. Então você não tem prejuízo de nenhuma estrutura do corpo, tanto de quem carrega, tanto para a criança. Então você mantém a posição correta das perninhas, você mantém a posição correta com estruturação de coluna, da cervical, de cabeça. Em contrapartida, você melhora a postura dos pais, né? Porque conforme o bebê vai crescendo, a gente vai piorando a nossa postura para carregar. Você mantém uma postura mais ereta, evita dor nas costas e nos braços da mãe, do pai, de quem for carregar o bebê. Saia daí, porque depois do intervalo eu vou contar como é que nasceu meu filho Ravi no relato de parto. Eu quero convidar você que é mãe e que tem um empreendimento que está começando a participar do nosso novo quadro, que se chama Mães Empreendedoras. Mande a sua história pra gente, nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Nós vamos selecionar 3 histórias de mães que vão ser acompanhadas pela Master Coach Heloísa Pedrosa. A Heloísa Pedrosa vai fazer um trabalho com vocês de 12 semanas, onde ela vai acompanhar o dia a dia de vocês, as dificuldades com esse novo negócio, dando dicas, conselhos, atividades práticas para tornar o seu sonho uma realidade. Participe, estamos aguardando as histórias de vocês. Bom, como eu prometi no começo do programa, como esse programa, o tema principal foi a cesariana, o meu parto foi uma cesariana com indicação. Eu vou contar como é que foi que nasceu esse tesouro aqui, que não para quieto, já tá com 10 meses. O Ravi, eu vou soltar ele aqui, porque senão não vai deixar eu contar. Trabalhei, quando deu 40 semanas de um dia, voltei pra casa, estacionei o carro na garagem do prédio, plá, e a bolsa rompeu. Subi o elevador toda molhada, meu marido já estava em casa. Eu falei pra ele, minha bolsa rompeu, ele já ficou desesperado. Nossa, mas já, eu preciso fazer um monte de coisa, resolver. Eu falei, vai resolver essas coisas, que eu vou fazendo as coisas aqui. Nossa, mas a bolsa rompeu, eu tenho que correr pro hospital. Eu falei, não, bolsa rota não é motivo pra sair correndo pro hospital. E aí eu lavei uma louça, que ainda tinha algumas coisinhas sujas na pia. Eu terminei de uma malinha dele, que ainda faltava alguma coisinha. E fui estender umas roupas no varal, assim. Aí começou a doer. Aí eu falei, meu Deus, será que vai começar a contração rápido, assim? Mas não deu uma hora, já começou a
super perto, super dolorida. Aí eu liguei pro meu marido, volta pra casa, porque esse negócio aumentar mais, eu não vou aguentar ficar aqui não, você vai ter que ir pro hospital. Aí ele disse que voltou correndo no trânsito, era final da tarde, era já umas 6 da tarde. Eu liguei pra Dola, a Dola falou, tô indo aí. Ela chegou, já tava no chuveiro, porque eu já tava tentando amenizar a dor, porque tava meio puxadinha, era uma cólica bem forte e tava espaçado muito perto, assim. Aí eu deitei assim, coloquei um banquinho, me debrucei, deixei cair água nas costas assim, a Dola, já deixei tudo aberto, fui gritando, pode entrar! Ela entrou, já foi lá no chuveiro, filho, vem aqui. E eu tava lá, ela já começou, falou, bom, é trabalho de parto mesmo. Ela contou quanto tempo estava a contração. Vamos pro hospital, ligamos pra médica, que é a doutora Flávia, foi a minha médica. E fomos todo mundo pro hospital. E tava tão forte assim a contração que eu fui no banco de trás, porque eu queria meio que deitar, não queria ficar. Meu marido foi correndo assim, desesperado. Aí a gente, quando vinha a contração, eu falava pra ele, para o carro, para o carro. Chegou no hospital, já tinha uma sala preparada, foi um hospital que topou, foi o Hospital São Paulo, que topou pela primeira vez tentar fazer um parto humanizado. Eles arranjaram, tiveram super boa vontade, arranjaram uma sala na frente do centro cirúrgico, com espaço para colocar uma banheira que eu já tinha comprado, uma piscina de criança inflável, que servia como uma banheira. O pessoal encheu a banheira e começou o trabalho de parto. A Dola, a médica, meu marido e eu. Várias horas, eu tentei várias posições, a banheira estava cheia, eu tentei ficar um pouco na banheira, mas achei que no chuveiro foi melhor, eu fiquei no chuveiro com a água caindo assim, debruçada no vaso tampado, né? Meu marido, a Dola, se revezavam fazendo massagem nas minhas costas. Avançamos a madrugada, esse rapazinho aqui estava encaixado, dilatação total, só que ele não descia mais, não descia de jeito nenhum. Por mais força que eu fizesse, eu estava cada vez mais exausta, cansada, não conseguia. Pedi analgesia várias vezes, mas o pessoal não deu, porque estava no meu plano de parto, que eu não queria. Aí quando amanheceu, a gente não aguentava mais, eu estava muito cansada, muito exausta, eu não conseguia tomar água, eu não conseguia comer, estava muito cansada. E por mais força que eu fizesse, ele não descia. Aí a gente ainda tentou uma analgesia. Aí tinha um anestesista lá, ele fez uma analgesia, que é uma anestesia mais leve, que não adormece as pernas, eu consegui andar, só que a dor passou. Então eu continuei mais 2 horas, e dura pouco, dura só 2 horas. Continuei fazendo força mais um pouco, ele realmente não descia. A doutora Flávia fez exame de toque, viu que ele estava já lá embaixo, mas ele não estava retinho, ele estava com a cabecinha um pouco tortinha assim. Um dos motivos para se indicar cesárea é a desproporção céfalo-pélvica. Aí eu falei, gente, 8 horas da manhã, todo mundo exausto, a gente vai tentar mais o quê? Vamos fazer cesárea. E foi uma cesárea que durou 10 minutos, 15 minutos, não senti nada. Também estava exausta, não curti, reconheço que eu não curti, assim, meu filho nasceu, eu não recebi ele daquela forma emocionada que poderia ter sido se conseguisse ter o parto normal. O pessoal esperou o cordão parar de pulsar. O pai não quis cortar, o pai estava muito emocionado, chorou bastante quando resolvemos fazer cesárea. Chorou, eu chorei, todo mundo ficou muito... E o pai não quis cortar, não teve coragem, mas esperou parar de pulsar, que é o indicado. Depois que passou a anestesia, eu já fui pro quarto e ele já foi e ficou comigo o tempo todo. Mamou, mas eu acho que assim, eu não sei se fosse de novo, se eu deixaria levar ele, mesmo com anestesia, se eu poderia insistir mais para ele ficar comigo, para não ir embora, porque eu acho que esse pouco tempo que ele ficou lá, ele deve ter sofrido por falta da mãe, do calor, né? Nem que fosse meia hora, 1 hora, eu acho muito tempo, recém-nascido. Mas deu tudo certo, uma criança super saudável, mama no peito até hoje, tem 10 meses. É um presente pra gente, né? Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, de mim e do Pedro até agora, assim. E tá aqui, ó, no paraquedas, super saudável. E a filha, tesouro da mamãe e do papai.
aí, o programa de hoje está chegando ao fim. Antes vou falar aqui da roupa que eu estou usando hoje, é lá da Paris Fashion, uma loja parceira. Quem tem cartãozinho do Clube de Vantagens Gravidinhas e Mãezinhas tem desconto lá, tem muitas peças bonitas. Muita gente pergunta o cabelo, meu cabelo quem faz a coloração é o Luminous Platino do Ribeirão Shopping, lá o Eduardo Nazário, o Rafael Nazário. A gente fica por aqui, sábado que vem tem mais Gravidinhas e Mãezinhas na TV. Até lá!